Ao vivo sobre a sessão extraordinária do plenário da Câmara, que acabou agora há pouco. Do Salão Verde, fala ao vivo a repórter Paula Bittar. Paula, o que foi aprovado agora há pouco pelos deputados? Adriana, os cidadãos do Pará devem ir às urnas para decidir sobre a criação do estado de Carajás, um desmembramento do Pará que ficaria localizado aí no sul e no sudeste do estado. É uma proposta aprovada há pouco pelo plenário, prevê um plebiscito para que os cidadãos possam definir sobre o tema e essa proposta já vai à promulgação. Um outro projeto aprovado há pouco pelo plenário prevê um outro plebiscito também sobre estado a ser criado no Pará, o estado de Tapajós, que seria localizado no oeste do Pará. Mas essa proposta ainda deve ser analisada pelo Senado. Para comentar a votação, eu tenho aqui ao meu lado o líder do PDT, deputado Giovanni Queiroz. Deputado, qual é a importância, o senhor considera importante ouvir a população a respeito desse tema? Ô Paula, a Constituição prevê isso, não é? A criação de Estado, o desmembramento, a fusão de Estados passa por um plebiscito ouvindo a população diretamente interessada na matéria. E nesse sentido é que nós encaminhamos esse projeto há quase 20 anos, tanto o Carajás como o Tapajós, e podemos hoje, por maioria absoluta dos seus membros, não é? Vemos aprovado essa consulta popular. E a criação de Estado, na nossa opinião, é uma dívida que o Brasil já tem com a Amazônia. Nós já deveríamos ter criado mais estados, até porque o exemplo vivo do estado do Tocantins e do estado do Mato Grosso do Sul são testemunhos do quanto é importante para diminuir as desigualdades regionais e favorecer o crescimento econômico dessas regiões, não é? A produção e a inserção do cidadão num processo de vida melhor, que é o que todos nós desejamos enquanto nação ou qualquer nação. Daí eu acho que é importante, é extremamente importante isso, e vamos ao plebiscito, vamos ouvir a população sobre se querem ou não a criação do novo estado. E tenho certeza que o resultado será positivo. Acho que o povo do Pará, o povo da região sul e sudeste do Pará, o povo do oeste do Pará, no caso do Tapajós, irão todos à urna. A urnas eufóricos, entusiasmados, acreditando que essa é a chance que nós temos de ter uma alavanca para avançar no crescimento regional. Agora, deputado, estes plebiscitos não podem estimular outros municípios de outros estados a também quererem plebiscito e quererem o desmembramento dos estados, o que pode ser prejudicial para o Brasil? Não, ao contrário, não é prejudicial. Eu quero que estimule sim, que estimule outros que tenham realmente viabilidade de se tornarem estados, que criem. Eu acho que criar o estado é viabilizar uma nova região para o desenvolvimento. Então eu sou favorável à criação de novos estados também. Municípios, nós estamos atrasados, há 15 anos não criamos município no Brasil, porque a emenda constitucional número 15 alterou o parágrafo 4º da Constituição, dificultando e impossibilitando a criação de municípios praticamente, porque delegou ao Congresso Nacional uma lei, a condição de uma lei complementar federal que viesse a garantir a criação de novos municípios. Nós temos que apresentar uma PEC, votar essa PEC aqui, retornando ao texto constitucional de 88, para voltarmos a criar municípios. Nós temos povoados com mais de 15 mil habitantes a 1.100 quilômetros da sede do município, como é o caso de Altamira. Castelo dos Sonhos fica a 1.100 quilômetros da sede. Olha, isso que absurdo. O povo lá colocado à margem do processo de desenvolvimento, porque nós não permitimos que ele se emancipe. Nós temos que ver caso a caso. Existiram abusos na criação de municípios? Existiram. Mas vamos delegar ao Estado que organiza a sua geopolítica. A sua organização geopolítica passa pela visão de cada Estado, com a responsabilidade que deve ter o governante, os deputados estaduais, de pautarem a matéria, discutirem a matéria e disciplinarem a sua organização. Portanto, eu acho que eu sou favorável à criação de novos estados, porque o exemplo do Mato Grosso do Sul, o exemplo do Carajás são muito vivos, são um laboratório aberto para análise de quem quiser fazer, no sentido de interpretar o ganho, o custo-benefício disto. Eu converso agora também com o deputado Chico Alencar, líder do PSOL. Deputado, desmembrar estados resolve os problemas enfrentados pelos municípios que ficam tão distantes nos nossos grandes estados das capitais? Na nossa avaliação, não. Ou seja, não é uma varinha de condão. É evidente que boas gestões, boas administrações estão a serviço sempre dos interesses da população. É evidente que o caso do estado do Pará tem uma singularidade pela dimensão territorial e pelas diferenças geográficas, geológicas, humanas, ambientais, de mobilidade.
A nossa preocupação, daí o nosso voto cauteloso, simbólico, contrário, não à soberania popular do plebiscito, que deve ser sempre exaltada. Nosso voto simbólico foi exatamente para a gente ter muita cautela em relação a uma onda que pode surgir, e há mais de 10 propostas de criação de novos estados no Brasil, alguns sem qualquer sentido. Vou dar um exemplo, o estado do Triângulo, em Minas Gerais, e isso deve levar a Câmara e o Senado a ter muita responsabilidade em relação a essas mudanças. Então, nós manifestamos nossa posição, reconhecemos a maioria fortíssima, não só em relação à urgência dessa matéria, aprovada em abril do ano passado, como hoje também aqui, mas, de qualquer forma, é bom ficar esse alerta. Os problemas sérios da desigualdade, da falta de integração do Brasil não se resolvem com a mera criação de novas unidades administrativas. Temos 5.567 municípios, 1/3 deles não tem autossustentabilidade. Então é perigoso a gente achar que a solução é a criação de novas unidades. Deputado Giovanni Queiroz, o senhor concorda que a criação de novos municípios não resolve a questão da desigualdade social? Eu acho que não. Acho que é um equívoco de interpretação. Não sei quantos municípios o deputado Chico Alencar ajudou a criar. Eu sou autor de... Eu era prefeito de Conceição do Araguaia, era um município maior que o estado de Sergipe e maior que o estado de Alagoas. Como prefeito, passei a faixa de prefeito para 4 prefeitos. Criei 3 novos municípios. E, Chico, posso lhe dizer, foi um grande e extraordinário avanço. Poderíamos ter criado mais 3 ainda naquele momento. Depois de deputado estadual, fui autor de mais 8 projetos. Posso dizer que não tem nenhum desses municípios criados que gostaria de voltar à condição de distrito ou de povoado do município-mãe. E mais, o estado do Pará só tem 144 municípios, precisa ter 280. Se comparado com outros estados do Brasil, com certeza cresceram mais. Você vai à França, que tem 600 e poucos mil quilômetros quadrados. A França tem 15 mil municípios. Está certo que é uma outra forma de organização geopolítica, né? Na representatividade política, de prefeitos, de vereadores de uma Câmara, uma comuna que realmente se organiza, com 800 pessoas. Não é? O Brasil também tem município de 860 habitantes. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que colocar um parâmetro. Municípios com 4.000 habitantes acima é um parâmetro, mas nós não podemos negar a condição de autodeterminação daquele povo que se organiza em determinado lugar. Na Amazônia existe uma peculiaridade. E o Chico Alencar se referiu a ela com muita propriedade. A dimensão territorial do Pará impõe uma leitura diferenciada. Por quê? Porque você veja, tem um povoado como esse que eu acabei de falar, Castelo dos Sonhos, o Chico Alencar, que dista 1.100 quilômetros de Altamira, com 15 mil habitantes. Então é necessário que você crie ali uma unidade que possa gerir o seu próprio destino. É o povo representado pelos vereadores, pelo prefeito municipal, e não apenas colocado na mão de um subprefeito que não tem nenhuma autonomia, nem financeira, nem gerencial. Não é? Então eu acho que é importante criar novos municípios, mas vamos delegar isso aos estados. Cada estado que analise das vantagens ou não de se criar novas unidades municipais, não é? Assim como o Brasil, ao parlamento, a condição de autorizar ou não a criação de novos estados. Não é? Nós temos uma delegação constitucional, levantada hoje pelo deputado Miro Teixeira no plenário, de 88, nas disposições transitórias, que delega a constituição de uma comissão especial, mista externa e interna, para discutir a geopolítica brasileira no sentido de criar novas unidades territoriais, particularmente na Amazônia. Foi delegação do Constituinte de 88. No entanto, isso não se cumpriu. Então, o Congresso tem uma dívida com o país, com o Brasil, não é? E o exemplo do Tocantins e Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, são exemplos vivos de sucesso na criação de novos estados, diminuindo as desigualdades regionais. Deputado Giovanni Queiroz, líder do PDT, muito obrigada pela entrevista. E um outro assunto que foi bastante comentado no plenário hoje é a decisão de logo mais por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito da união homoafetiva. O julgamento deve ser retomado hoje e ontem o ministro Carlos Aires Brito votou a favor da união homoafetiva. Deputado Chico Alencar, qual a sua opinião a respeito desse julgamento? A minha opinião é a opinião partidária, a opinião de que todas as manifestações de afeto, de amor e de vínculo, trata-se disso, né, entre duas pessoas, devem ser reconhecidas legalmente. A gente já passou da época em que havia discriminação. Sou de um tempo em que, ainda jovem, a pessoa, nos casais heterossexuais, se separar era um estigma.
sobretudo para a mulher. Fulana é divorciada, o projeto do senador Nelson Carneiro aqui custou a ser aprovado, só aconteceu em 1977, quando as pessoas já se separavam há muito tempo. O amor não é eterno em muitos casos, infelizmente, mas é a vida. Então, a lei está sempre correndo atrás da vida. E, nesse caso, eu espero que o Supremo Tribunal Federal, que às vezes se manifesta com muito uma instância do direito de errar, acerte e reconheça o direito legítimo de duas pessoas, independentemente da sua orientação, escolha, definição afetiva, sexual, possam compartilhar bens, possam deixar herança, possam ser respeitadas dentro do arcabouço jurídico do país. Eu tenho certeza disso. Você me permita só falar mais um detalhe. O deputado Giovanni perguntou quantos municípios eu possa ter ajudado a criar. Eu fiquei lembrando, no Rio de Janeiro eu tive um processo contrário, de vida e como parlamentar. Eu vivi, foi até por imposição da ditadura, a fusão entre o estado do Rio de Janeiro e a Guanabara, e foi correta. Nós estamos a duras penas, devagarinho, nos consolidando como estado, e também participei ativamente contra a divisão do meu Rio de Janeiro, que é uma mega cidade de 6 milhões de habitantes, quando moradores ou algumas lideranças econômicas, sobretudo da Barra da Tijuca, queriam criar mais um município. Totalmente desnecessário. O que há no Brasil é municípios que não têm sustentabilidade, que dependem estruturalmente de repasses estaduais e federais. E isso não é bom, porque não garante nem os serviços públicos que essa população desse local justamente demanda. Agora, o que a gente aprovou aqui foi o plebiscito para Carajás, e Tapajós ainda precisa passar do Senado. Uma observação: eu considero que seria melhor, do ponto de vista inclusive da austeridade pública, ele vir junto com as eleições municipais de 2012, para a gente começar a criar o hábito de discutir questões centrais para o país, e não apenas a criação de estados ou municípios, na forma de plebiscito. Tem muito tema aí que merece a manifestação da população. Isso é saudável, isso é democrático, e nós vamos avançando. Aliás, a divergência faz parte do parlamento. Às vezes eu fico divergindo sozinho, mas não me sinto apequenado por isso, até porque os meus oponentes têm muita qualidade. Deputado Chico Alencar, líder do PSOL, muito obrigada pela entrevista. E ontem no plenário não houve acordo para a votação do Código Florestal, mas o presidente da Câmara, Marco Maia, disse que o texto começa a ser votado na próxima terça-feira, haja acordo ou não. Os detalhes com o repórter Fabrício Rocha. Foram muitas horas de... Nos próximos dias, o plenário pode votar o projeto sobre a criação de 2 novos estados, o do Carajás e o de Tapajós. Os 2 nasceriam da divisão do Pará, num caso inédito em que um estado daria origem a 3 novas unidades federativas. O projeto em análise na Câmara, já aprovado pelo Senado, autoriza a realização do plebiscito para saber se a população tem ou não interesse na mudança. O principal argumento de quem quer dividir o Pará vem dos números. O estado tem mais de 1.200.000 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso é mais do que a soma das áreas de Portugal e da Espanha. A distância seria um fator contrário ao desenvolvimento de todo o estado. Argumento utilizado também para a criação do Tocantins. Quem não conheceu o que era a região do estado de Tocantins, pertencente a Goiás, era uma miséria total. Com a criação do novo estado, houve a presença mais efetiva do estado, com ações de saúde, com ações de infraestrutura, na educação, em todos os setores da atividade pública. E o estado do Tocantins hoje é invejável. A divisão do Pará daria origem a 2 outros estados, o de Tapajós e o de Carajás. Tapajós nasceria com 25 municípios e uma população de pouco mais de 1 milhão de habitantes. Carajás teria 39 municípios e quase 1,5 milhão de habitantes. A criação dos estados depende primeiro de uma discussão política. O plebiscito precisa de autorização do Congresso. No Senado, ele já foi aprovado. Na Câmara, ainda não foi votado. Nesse momento, não tem clima de negociação política no Pará para se dividir o estado. E acredito que não há clima nacional, porque na medida que for criar um estado, outros também vão querer emancipação. Uma possibilidade